Saudações fraternais a todos. Hoje a reflexão é sobre administração sagrada. Refiro-me ao sacerdócio levítico ou arônico e o sacerdócio de Cristo, ou o sacerdócio cristão. Vamos começar pelo sacerdócio arônico ou sacerdócio levítico. Por que sacerdócio levítico e por que sacerdócio arônico? Eu explico. Levítico, porque descendia da tribo de Levi. Levi era filho de Jacó. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Mas somente da família de Coate, os coatitas, que herdaram o sumo sacerdócio, o sumo sacerdote, ou seja, o cargo de sumo sacerdote, e os de sacerdotes também, que por sua vez eram sucedidos pelos filhos com a morte do pai, no caso do sumo sacerdote. Pois bem, neste sacerdócio existia uma hierarquia. O sumo sacerdote, abaixo do sumo sacerdote, os sacerdotes, que era filho do sumo sacerdote, e abaixo dos sacerdotes eram os levitas comuns das outras famílias, tanto dos gersonitas quanto dos meraritas. Ou seja, os gersonitas e os meraritas, os seus descendentes, poderiam também atuar no sacerdócio, não como sumo sacerdote e nem como sacerdotes. Desde que esses levitas atingissem uma idade de até 25 anos. Aí eles iam trabalhar no sacerdócio, e repito, não como sacerdotes, mas eles iam trabalhar no sacerdócio arônico até os 50 anos. Então existia ali uma hierarquia. Pois bem, a função social do sacerdote também era prevista, que o sacerdote não tinha somente a função de trabalhar dentro do santuário, da tenda, do tabernáculo. Eles também trabalhavam também externo também. Tinha, no mínimo, 3 funções externas. A função de clínicos, né? A função clínica, a função sanitarista e a função jurídica. Eram 3 funções externas que eles exerciam também, os sacerdotes. A função clínica, que eles diagnosticavam e classificavam as lepras, porque tinha tipos de lepras que não eram contagiosas, outras já eram. E só o sacerdote para dar esse diagnóstico. Quem podia ficar no meio do povo e quem podia ir para a quarentena, ficar isolado. Só o sacerdote tinha esta autoridade. Então, eles tinham a função de clínico. Como sanitaristas, os sacerdotes visitavam as casas, a casa que tinha algum foco de algum micro-organismo contagioso também, eles interditavam também a casa também, viu? E assim por diante. Como função jurídica, eles supervisionavam também, por exemplo, as edificações. Por exemplo, edificação irregular, edificação que não tinha parapeito, por exemplo, era função do sacerdote embargar a obra e não admitir, ok? Por quê? Porque uma edificação sem parapeito, por exemplo, poderia alguém cair de lá de cima lá e perder a vida ou se acidentar gravemente. Então, já estava previsto nos preceitos que a vida era primordial. Pois bem, o sacerdócio levítico seguiu por aí. Quando Arão morreu, aliás, antes dele morrer, foi tirada as vestes dele e passada para o seu filho mais velho, que estava na linha sucessória, no caso Eleazar. Por que antes dele morrer? Porque depois que ele morresse já era um cadáver, e cadáver era considerado imundo, não podia. Então tirou a edumentária sacerdotal,
e passou para o seu filho. E a partir de então, o seu filho Eleazar passou a ser sumo sacerdote de Israel. E aí seguiu a sucessão do sumo sacerdote e, consequentemente, dos sacerdotes também. Pois bem, dito isso, queremos também dizer também que o sacerdócio, ele foi, com o passar dos anos, ele foi mudando, ele foi descaracterizando, desfigurando a sua forma original dos preceitos divinos. É importante dizer também que este sacerdócio, ele durou um período de aproximadamente 1.500 anos, em torno aí de 1.500 anos, o sacerdócio levítico, ok? Então ele foi descaracterizando para dar vazão ao sacerdócio de Cristo. E o sacerdócio de Cristo foi instaurado ali no seu nascimento, na sua morte e na sua ressurreição. Foi instaurado o sacerdócio de Cristo, só que era outro sacerdócio. E o escritor aos Hebreus disse que mudando o sacerdócio, mudava-se também as leis. E as leis foram mudadas com o novo sacerdócio. Que é o sacerdócio que nós fazemos parte hoje, o sacerdócio de Cristo. Pedro disse: vós sois sacerdócio real, sacerdócio santo. João referenda a palavra de Pedro e no capítulo 1 do Apocalipse, no capítulo 5 também, ele fala que nós somos sacerdotes. Mas aqui cabe uma nota de rodapé. Sacerdote, ninguém foi atribuído, ninguém recebeu essa atribuição, ninguém, individual, particularmente, de sacerdote. Ninguém. Então nós somos sacerdotes porque nós fazemos a função do sacerdote, mas nós não temos essa nomenclatura individual de sacerdote, mas nós fazemos parte do sacerdócio. Ninguém. Nem Paulo recebeu esse título de sacerdote, nem Pedro, nenhum dos apóstolos e nem ninguém. Agora, Pedro disse, vós sois, no coletivo. João fala, vós sois, lá no coletivo também. Então nós exercemos a função, assim como os levitas faziam parte, os levitas comuns de baixo, das outras famílias, faziam parte do sacerdócio, mas não eram sacerdotes. Assim também somos nós, fazemos parte do sacerdócio de Cristo. Aliás, nós somos o sacerdócio de Cristo. Mas nesse sacerdócio de Cristo não existe hierarquia. A única hierarquia é Cristo, que é o sumo sacerdote, e abaixo dele não existe hierarquia. Ou seja, todos nós estamos em pé de igualdade no sacerdócio de Cristo. Mas o sacerdócio de Cristo há um contraste com o sacerdócio arônico. Porque o escritor aos Hebreus, eu repito, ele disse, mudando o sacerdócio, muda-se também as leis. Então a lei também, as leis foram mudadas também. Qual a lei? Quando a Bíblia fala de lei, está falando do conjunto de preceitos que estava prevista na Torá, no Pentateuco. Se não me foge da memória, eram 613 preceitos previstos na Torá. Então foi modificado também. Então hoje nós estamos noutro sacerdócio e as leis foram mudadas. Nós estamos hoje na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Pois bem, se nós estamos em outra lei, então existe um contraste entre os dois sacerdócios. O sacerdócio arônico era mutável, o de Cristo é imutável. O sacerdócio arônico era inferior ao sacerdócio de Cristo, que é o que nós vivemos hoje. O sacerdócio arônico era transitório, o de Cristo é perpétuo. O sacerdócio arônico, as ofertas eram contínuas.
no sacerdócio de Cristo foi uma oferta só e um ofertante só de uma vez por todas. O sacerdócio arônico, as ofertas eram insuficientes para perdoar pecado. No sacerdócio de Cristo, a única oferta que é Cristo, que foi Cristo, ele foi o suficiente para perdoar pecado e salvar a humanidade. No sacerdócio arônico, eram transitório, eram passageiros. Tanto é que só durou 1.500 anos aí, era transitório. O sacerdócio de Cristo é eterno, não tem fim. É o sacerdócio de Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Pois bem, dentro deste contexto, por que surgiu o sacerdócio de Cristo? O sacerdócio de Cristo, que é chamado de sacerdócio real, ou seja, é um sacerdócio e realeza. O único ser vivo, ser mortal, que exerceu esse cargo de sacerdote e rei foi só Melquisedeque, mas há 2.000 anos antes de Cristo. Mas Melquisedeque, ele era uma figura, um tipo, assim como também o sacerdócio arônico era um tipo de Cristo. Melquisedeque estava apontando para Cristo, porque o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem arônica, porque o sacerdócio arônico ele era da tribo de Levi. Já Jesus não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Então Jesus não podia fazer parte do sacerdócio arônico, que é o sacerdócio levítico. Pois bem, agora dentro dessa esfera sacerdotal, existe, dentro deste âmbito sacerdotal, existe uma esfera eclesiástica, uma esfera chamada eclesiástica, que é a igreja, a administração da igreja, dentro deste sacerdócio. Pois bem, Deus ele distribuiu, ou seja, concedeu, foi uma concessão de Deus. Concessão de quê? De dons. Deus deu, os dons de Deus são divididos em três classes. Os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito. Os dons do Pai são os dons vocacionais, né? Os dons do Filho são os dons ministeriais e os dons do Espírito são os dons espirituais. Nós vamos falar agora sobre os dons do Filho, os dons ministeriais. Os dons ministeriais são 5 dons. 5 dons. São eles apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Observe que lá no texto sagrado está no plural. Cada uma dessas nomenclaturas aparece no plural. Tem diferença? Tem diferença, porque tem muita gente que fala no singular, mas lá está no plural. Nós vamos falar em outra oportunidade concernente a isso. Então, os dons ministeriais são 5, não são 6 e nem 4. 5 dons ministeriais. Agora, por que porque presbítero e diácono não aparecem nos dons ministeriais? Nós explicamos. Porque os dons ministeriais é uma concessão de Jesus para o indivíduo. Já presbítero e diácono é uma concessão, embora tenha o aval de Jesus, mas é a igreja que escolhe. É a igreja. Tanto é que quando o apóstolo Paulo estava em Roma, escreve para o pastor Timóteo lá em Éfeso, e aí ele dá uma lista, né, de requisitos que tinha que ser preenchido para aqueles aspirantes ao ofício da igreja. Por exemplo, era uma lista de 18 requisitos. Entre eles, o aspirante não podia ser neófito, aspirantes ao diaconato e ao presbitério. Não podia ser neófito, não podia ter algum problema familiar, ser um bom pai de família, governar bem a casa e assim sucessivamente, viu? Então eram 18.
Mas quem era que estabelecia isso? A igreja. Não era um dom ministerial. Pois bem, os dons ministeriais, eles são 5, mas ele tem 2 jurisdição em atuação. Por exemplo, apóstolo e evangelista, a jurisdição em atuação deles é para os incrédulos, os pagãos. Já pastor, mestre e profeta é para os cristãos, a igreja. Pois bem, tem também a classificação também geral. Por exemplo, esses dons, esses 5 dons ministeriais, eles são dados para Jesus, aliás, de Jesus para o indivíduo, para servir a igreja de forma geral, certo? Já o ofício de presbítero e diácono foi dado pela igreja para servir local, de forma local. Mas há outras nomenclaturas, pastor, presbítero, bispo e ancião, ele tem títulos diferentes, mas a função é a mesma. Qual é a função? A função de apacentar. Um apacentador pode ser um pastor, um apacentador pode ser um evangelista, pode ser um presbítero, um apacentador pode ser um ancião, um apacentador pode ser um bispo, ok? E assim segue. Paulo, quando ele fala para um grupo de obreiros de Éfeso, lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele chama aquele grupo de obreiros de presbíteros. Isso no capítulo 20. No capítulo 28, ele chama aquele mesmo grupo de obreiro de bispo. Então, pode mudar a função, pode mudar o título, mas a função é a mesma, ok? Outro exemplo aqui é o de Pedro. Pedro, ele sendo apóstolo, ele se autodeclarou também presbítero, viu? E assim segue. Então foram 18 requisitos para uso da igreja local. Que esses 18 requisitos também é aplicado também para os que têm o ministério, mesmo sendo tendo uma concessão dos dons diretamente de Jesus, sendo chamado diretamente por Jesus, os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os pastores e os mestres, eles também têm a responsabilidade de se adequar àqueles 18 requisitos que Paulo menciona para Timóteo e Tito também, viu? Então, Deus abençoe você, a sua família, sua casa, sua rua, sua cidade e